Continuando aqui a nossa aula de limites, aqui a gente vai continuar fazendo aquelas substituições. Nessas aqui são limites diretos. O que é um limite direto? É quando você consegue substituir, não vai cair nem em determinação, né, que é o 0 sobre 0, e nem em impossibilidade, tá? Então, quando eu consigo fazer a substituição, é muito fácil, né? Esse limite aqui vai ser igual, vou substituir x por 0, vai ficar 0 ao cubo, mais cosseno 5 vezes 0 é 0, sobre 10.000. 0 ao cubo vai dar 0, cosseno de 0 dá 1, 1 sobre 10.000. Então, a resposta aqui desse limite é 1 sobre 10.000. Bem tranquilo, né? Então, é basicamente isso, gente. Você substitui o valor. Deu 0 sobre 0, provavelmente vai ter que fazer alguma manobra algébrica, alguma fatoração, para que você consiga eliminar um dos parênteses ou aquele fator que está zerando, né? Para conseguir achar o valor. Se cair alguma coisa sobre 0, é porque o limite ainda é impossível, ou seja, ele não existe, tá? E quando der para fazer substituição direta, ótimo, só substituir o valor. Nessa função aqui, é interessante primeiro a gente montar o gráfico, tá? Então, vou fazer aqui o gráfico dessa função do lado. Vou montar o plano cartesiano. Por isso que a primeira aula, que foi de esboçar os gráficos, ela foi tão importante, tá, gente? É muito importante vocês terem domínio sobre construção de gráfico, ou pelo menos saber a cara desse gráfico, né? Tentando fazer retinho aqui, pronto. Então, aqui a gente tem o eixo X, aqui a gente tem o eixo... Opa, errado. Aqui a gente tem o eixo Y e aqui a gente tem o eixo X. A função ela vai ser uma função constante, ou seja, igual a 0, se t for menor do que 0. Porque h de t aqui é como se fosse meu t, tá, gente? Então, ela vai ser exatamente igual a 0 se t for menor do que 0, ou seja, até o 0, aqui ele vai ter um ponto aberto. E antes disso, vai ser toda em cima do eixo. Depois, ele passa a ter o t valer para t maior ou igual a 0, ele vai ser sempre igual a 1. Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. Aí o ponto passa a ser fechado, né? E uma reta constante também para esses valores maiores do que 1. Vou tentar deixar retinho. Certo? Então, agora a gente vai analisar os limites dessa função, né? Vou até colocar aqui, eu quero o limite dessa função h de t com t tendendo a 0. O que acontece? Eu tenho que primeiro analisar o limite dessa função com t tendendo a 0 pela direita e o limite dessa função com t tendendo a 0 pela esquerda, tá? O limite com t tendendo a 0, que é chamado de limite bilateral, né? Tanto tendendo para um lado quanto tendendo para o outro, tem que ser igual, né? Ele só existe se os dois forem iguais. Então, quando x tende a 0 pela direita, o resultado vai dar 1. Quando x tende a 0 pela esquerda, o resultado vai dar 0. Então, como esses limites laterais eles são diferentes, esse daqui ele não existe. Ele só vai existir se os limites laterais forem idênticos. Aqui tem um exemplo que a gente vai só utilizar a função, o gráfico já dado, e vamos só analisar, né, os limites laterais. E depois a gente acaba analisando o bilateral, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, ele quer primeiro analisar com x tendendo a 2 pela esquerda. Então, o 2 está aqui. Quando ele tende a 2 pela esquerda, ele está vindo daqui. Então, o resultado vai ser igual a 1. Opa, desculpa, 1 não. Quando ele tende a... 2 está aqui, eu vou traçar a linha pontilhada do 2. Quando x tende a 2 aqui, nessa linha pontilhada pela esquerda, ele vai tender a 3. Ó, ele está na altura do 3. Você tem que seguir a linha do gráfico. A linha do gráfico é essa linha azul. Então, quando ela tende a 2 pela esquerda, ela vai se aproximar do 3, do y.
Só que quando ela tende a 2 pela direita, ó, acompanha a linha do gráfico, ele vai tender a 1. Então, como os resultados laterais, né, dos limites laterais são diferentes, esse limite com x tendendo a 2 simplesmente ele não existe. X tendendo a 5 pela esquerda, ó, traçar a linha pontilhada aqui em cima do 5. Certo? Quando x, eu vou acompanhar a linha do gráfico, como se fosse uma estrada. Quando x tende a 5 pela esquerda, ele vai se aproximar do 2. E pela direita também, ele está se aproximando do mesmo valor, tá vendo? Então aqui vai dar 2, aqui vai dar 2. Como esses limites laterais são idênticos, né? O bilateral ele existe e é 2 também.